Salve galera, belezinha? Aí, aulinha de química, muito boa, show de bola. Aqui ó, vamos lá. O conteúdo de agora é distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, o Linus Pauling foi quem determinou essa sequência, esse diagramazinho dele. A gente já viu números quânticos, já viu aquela parte, por isso que a gente chega na distribuição eletrônica. Ela vem logo depois. Tem professor que gosta de passar anos para explicar números quânticos. Mas depende de cada professor. Eu gosto de passar os números quânticos para servir como base para a gente chegar aqui. Então o que a gente viu antes, vai ver agora. Vai ver agora onde que usa esse negócio. Como eu adiantei para vocês, umas aplicações muito interessantes é a questão da luminosidade. Então ele brilha. Os elementos químicos, eles brilham, né? Eles emitem luz, alguns deles com luz colorida, que é detectada pela sua questão energética dos subníveis com as camadas referentes a seus elétrons. Quando ele excita o elétron, quando ele cede energia, esquenta, por um exemplo, ele vai para o nível posterior. Então imagine lá ó, o átomo, ó. Caso vocês não tenham entendido ainda. Então vamos pegar lá o elemento... Vamos pegar o elemento oxigênio. Ele tem, vocês podem ver na tabela, vamos ver a tabela periódica. Tabela periódica. Olha aqui, ó. O oxigênio tem 8 elétrons, ó. Você faz a descoberta, depois a gente vai ver que ele tem camada K2, ó, K. Ele tem 2 e tem mais 6 aqui na outra, na L. Ó, L. O oxigênio é assim. Pois bem, mas elementos mais robustos, metais, eles têm a propriedade, eles são sólidos, temperatura ambiente, a gente vai ver depois os metais. Alguns deles, como o lítio, por um exemplo, que tem 3 elétrons, ó. Ele tem 3 eletrõezinhos só o lítio, ó. Então aqui ele vai ter somente 3. 2 na K, 1 na L. O lítio tem 3. A gente vai fazer aqui o O. E o lítio, tá meio ruim meu desenho, mas tudo bem. Então, e o lítio, quando ele é excitado, esse elétron, ele vai para uma camada posterior. E quando ele volta, ele emite luz vermelha. Então, a luz vermelha de fogos de artifício é devido ao lítio. E cada elemento, tem como a gente descobrir de cada elemento, quando ele esquenta, quando ele retorna à temperatura ambiente, que elemento está presente numa amostra. Então eu pego uma amostra de água. Eu quero saber quais metais que tem aqui dentro, se tem algum metal pesado. Então tem como detectar isso por essa questão eletrônica, tem como saber isso. O aparelho que faz isso normalmente é a absorção atômica. Custa só uns 300 mil dólares, aí uma coisinha pequena aí, negócio. Mas tem elementos, tem alguns que são mais sofisticados ainda. Então são mais caros. Mas é coisas para nós vermos no futuro. Quem for fazer uma faculdade de química vai mexer com esses aparelhinhos aí, tá bom? Então, o Linus Pauling, ele determinou essa sequência, que são degraus de energia. Então você vai subindo um degrau. Sobe degrau, outro degrau, escada. Tem degrau, escada, mas então subir degrau. São subindo os degraus. Então o degrau menor para o degrau maior, de maior energia. E os elétrons vão descrevendo, preenchendo os degraus. Então vamos supor que vocês estão num degrau de uma escada. Então o primeiro degrau só cabe 2 pessoas. Então, só vai poder ficar 2 pessoas. O segundo degrau somente cabe 2. E vai preenchendo assim, até ver aonde que chega a última pessoa do degrau. É assim. Então tem que respeitar o limite, né, de capacidade de cada degrau. Aqui, então, a distribuição eletrônica, ela começa lá de cima, sempre do 1s. Lembrem comigo da aula anterior. O S cabe sempre quantos elétrons? Quantos? 2. Então, todos os subníveis S, indiferente de qual camada estiverem, sempre cabem 2 elétrons. 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. E os P cabem quantos?
6. Olha o que eu passei na aula passada. E os D, cabem? 10. Nota 10. E os F cabem 14. Se vocês repararam na sequência também, ó, S, P, D, F. Aquela tabelinha que eu passei no final da aula lá. Você lembra que eu passei uma tabelinha aqui no canto? A tabelinha no canto diz o quê? Justamente. S, S, P, S, P, D, S, P, D, F. Agora tem mais uma coisa interessante aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. São 7 o quê? 7 coisas do arco-íris? Não! 7 camadas, ainda falando de átomo. O átomo pode ter até 7 camadas. Eu passei lá no número quântico principal. Camada. 7 camadas. Quais são elas? K, L, M, N, O, P, Q. De acordo? Entendido? Agora vamos para a sequência, tá bom? Sempre começa do 1S2. Depois do 1S2, a gente vai para o 2S2. A gente está só vendo a sequência, depois a gente vai aprender a fazer exercício. Depois o 2S2, a gente segue sempre em diagonal, gente, ó. 2P6, 3S2. Acabou o 3S2, a gente vai para a próxima camada. A gente vem aqui em cima, ó. Sempre você vai indo assim, ó. Você sobe, ó. Então, ó, no 3S a gente sobe. 3P6, 4S2. Sobe de novo. 3D10, 4P6, 5S2. Acabou? Chegou no final da reta? Volta lá em cima de novo. Volta aqui. Vamos para mais uma descida. Vai descendo. 4D10, 5P6, 6S2. Acabou? Volta lá em cima de novo. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Terminou? Então agora sobe de novo. Última descida. 5F14, 6D10, 7P6. Essa é a sequência. Você não pode furar a sequência. Se furar a sequência, vai dar errado. Pegando o livro, a gente percebe que cada elemento químico da tabela periódica, essa tabela está um pouquinho desatualizada já. Tem a tabela que eu passei para vocês, ela é um pouquinho mais atualizada. Vou passar também o arquivo com a tabela atualizada. Ó. Ela veio até o 118 aqui. Ó. Aliás, se vocês somarem todos os 2, 6, 10 e 14, tudo isso aqui, vai dar 118. O elemento 118 ele termina aqui. Mas a gente não vai fazer do 118. Perto disso. Então, cada elemento químico tem no seu estado neutro uma certa quantidade de elétrons que é delimitada pela tabela periódica. Vocês vão ter que aceitar o que eu disser por enquanto para vocês. Então, eu vou pegar um elemento simples, tá bom? Vamos pegar por enquanto o Ne. Deixa eu apagar aqui o meu desenho do átomo do lítio. Então, exemplo A. Então, é para fazer a distribuição eletrônica. Do neônio, que
camisa 10. O neônio tem 10 elétrons no seu estado estável. Então, ele vai ter 10 elétrons que eu vou poder distribuí-los de acordo com a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, eu começo de cima e vou indo na sequência. Então, sempre eu começo do 1s, que cabe até 2. Depois do 1s2, vem para quem? 2s2. Na aula passada, eu comentei com vocês de que o número de elétrons é o númerozinho de cima. Então, o que vai importar para nós, claro, a sequência importa. Mas para saber quando termina a distribuição, a gente vai somando até atingir o número total, os números de cima. Então, aqui ele tem 2 elétrons. Aqui ele tem 2 elétrons. E neste exemplo termina em 10. Então 2 mais 2 deu 4. Não chegou em 10 ainda. Depois do 2s2 a gente sobe, vai pro 2p6. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Terminou? Terminou. É isso. Entendido? Bem cabeça? Tranquilo? Vamos mais um exemplinho. Cálcio 20. Distribui e para no 20. É uma sequência. Por que eu sei 20? Porque 20 é a tabela periódica. Confiram lá que o cálcio é sempre 20. Então começa de cima. 1s2. Depois do 1s2 sempre vem o 2s2. Depois do 2s2 vem sempre 2p6. Depois o 2p6 tem que descer a flechinha, que tem 2 a flechinha, ó. Desce a flechinha. 2p6, 3s2. Depois o 3s2 sobe. 3p6. Depois o 3p6. Vem o 3 é 10? Não, tem que descer a flechinha. Tem que ir para o 4s2. Vamos somar os números de cima? Para no 20. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Acabou. Sempre o último que aparece é o chamado o subnível mais energético. Então, tanto aqui quanto aqui é chamado subnível mais energético. Sempre o subnível mais energético é o último que aparece, o último que tem elétrons na sequência. Tá bom? Continuando. Vamos pensar num elemento que seja um número ímpar, por um exemplo. Aqui não tem números ímpares. Então vamos pensar num elemento como o alumínio, que tem 13 elétrons. Então eu vou parar quando eu chegar no 13. Começa lá. 1s2. Sempre a sequência é a mesma, não pode furar. 2s2. Depois do 2s2, 2p6. Ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 3s2. 10 mais 2, 12. 3p6. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Opa, tinha que chegar em 13. Então, até aqui deu 12. Para 13 falta o último eu uso somente para completar o que falta. Mas eu não poderia colocar, por exemplo, 3s3 aqui, porque o S cabe no máximo 2. Então
Não dá para usar 3S3, porque o S só cabe 2. Você lembra a regra de Hand, lá dos quadradinhos, duas flechinhas de cada quadradinho. Então, se até aqui deu 12, o 13 é para completar. Vamos fazer mais um. O níquel tem 28 elétrons. Para a hora que chega no 28. Sempre a sequência é a mesma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, daí 3P6, 4S2, 3D10. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Opa, 20 para 28 faltam 8. Então não vai precisar de 10 no D. Esse daqui é o subnível mais energético. Sempre o último que aparece é o subnível mais energético. Entendido? Vamos pegar um número grande para distribuir para ver se vocês estão entendendo bem. Fazendo um exemplo. No exercício tem um monte de número pequeno, médio, grande, muito grande. Vamos pegar o urânio. Sabe, urânio, radioativo. O urânio é um número de alta massa. Ele tem bastante próton, bastante elétron, bastante nêutron. Ele tem, no estado neutro, 92 elétrons. Vai demorar, mas vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Parou aqui, ó. Tem que percorrer essa linha agora. 3D10, 4P6, 5S2. Daí, terminou aqui. Vem aqui em cima e vamos seguir essa vermelha agora. 4D10, 5P6. Depois do 5P6 vem o 6S2. Daí volta aqui em cima. 4F14, 5D10. Se tiver dúvida, pega a calculadorazinha e vá somandinho aí. Pode usar a calculadora, não tem problema. Detalhe, lembre que essa sequência é uma sequência que não é por sorte, assim. A questão teórica tem sido cobrada em Enems e vestibulares. Dificilmente você vê números muito grandes. Mas, se aparecer um exercício desse tipo, você teria que saber decorar a sequência para poder fazer isso aqui, gente. Não tem? Então vamos chegando no 92. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80. 80. Então, 6P6, 86. 7S2, 88. 5F de 88. Para 92 não precisa de 14, precisa só de 4. 5F4. Seguiu a sequência, foi beleza. Só não pode ser perdendo a sequência. Ok? Perguntas? Não? Então vamos seguir aqui. Distribuição para íons. Primeiro, o que é um íon? Íon ocorre quando um elemento perde ou ganha elétrons. Ele fica carregado positiva ou negativamente.
bem? A gente vai falar no primeiro ano, conteúdo do primeiro ano, bastante sobre a questão de íons. E no longo do segundo ano também a gente vai falar bastante de íon. Então o íon pode ser positivo ou negativo. O cátion, ele é positivo. Ele é quando ele perde elétrons. Exemplo: Ca2+, Li+. E o ânion, ele é negativo. Ele ocorre quando ganha elétrons. Então, quando o elemento ganha elétrons dentro da sua ligação, dentro de algum fenômeno químico que ocorra ali, por exemplo, uma solvatação, pode ser que libere os íons ali na separação dos componentes da ligação. Ele pode formar o cátion e o ânion. Então, o ânion é negativo, exemplo, F-, O2-. Então, quando eu tenho 2+, significa que ele perdeu 2. Quando eu tenho só mais, é como se fosse mais 1. Significa que ele perdeu 1. Menos, significa que ele ganhou 1. 2 menos, ele ganhou 2. E assim, se quiserem colocar menos 2, em vez de 2 menos, como na matemática, tudo bem. Vocês não são químicos, não tem que ficar cobrando essa questão de notação. Mas assim, a notação química, que é o que ocorre, como a gente tem na questão do nosso linguajar químico, tá bom? Por que negativo quando ganha, positivo quando perde? Porque eu passei para vocês que as 3 partículas fundamentais do átomo são próton, positivo, elétron negativo e o nêutron é neutro. Próton é positivo, o elétron é negativo, nêutron é neutro. O nêutron e o próton ficam no núcleo, são bem mais pesados, densos, né? Matéria concentrada, são bem maiores em termos de massa, maior massa, do que o elétron. Pequenininho, sem massa. Então, a gente se preocupa muito mais com o elétron. Imagine agora, só um minuto. Essa vantagem está na casa, viu? Maçã. Eu quero tirar um pedaço da maçã. O que é mais fácil? Sem mexer no restante. Tirar um pedaço da casca ou tirar um pedaço da parte de dentro do miolo dela. Se eu for tirar o miolo, eu vou ter que passar pela casca, eu vou ter que mexer na casca. Então, a química se preocupa com a casca, com o que está em volta, não com o núcleo. O núcleo a gente cita, a gente vai estudar um pouco do núcleo, mas essas reações nucleares, elas são muito mais estudadas profundamente na parte nuclear de radioatividade, que vocês verão lá no 3º ano, ou também pela questão de vocês entenderem a questão de que é mais estudada na física, essa questão mais nuclear. A química se preocupa muito com os elétrons. Então, a questão de liberação de cargas positivas e negativas, ela ocorre na ligação química. Um elemento perde, ganha elétrons, que é na sequência do conteúdo. A gente vai ver depois da tabela periódica a questão de como os átomos se ligam. Um precisa ganhar, um precisa perder. E o elétron tem carga negativa. Então, se você perde carga negativa, você fica positivo. Se perdeu uma dívida, pagou uma dívida, então você ficou positivo. E o elétron é negativo. Então, se você ganha carga negativa, você fica mais negativo ainda. Se você ganhou, acumulou mais dívidas, mais negativo você fica. Ok? Cátion e ânion. Tranquilo? Agora vai para a distribuição. Então, vamos começar o exemplo. Parei no E. Vou começar da F aqui. Pelas cargas negativas, os ânions. Tudo bem? Então, vamos pegar o oxigênio 8, 2 menos.
Tomando uma aguinha. Garrafinha padrão aí, normal. Então, o oxigênio normal, no seu estado neutro, ele tem 8 elétrons. Mas por algum motivo, ele tem essa carga 2 menos. Significa que ele ganhou 2 elétrons. A gente pode fazer uma análise direta, porque o ganho sempre vai ocorrer posterior ao subnível mais energético. Então, sempre vai ser no subnível mais energético que ele vai acabar ganhando esse elétron. E caso ele ganhe a mais ainda, teria que preencher uma outra camada, como eu falei para vocês, que é o exemplo dos fogos de artifício. Ele iria para uma camada posterior, e daí no caso lá no caso do fogos de artifício é uma outra situação, onde ele retorna ao estado estável depois de parar a excitação. Aqui não, aqui ele tinha 8 e ganhou 2. Tinha 8, ganhou 2, ficou com 10. No caso de cargas negativas, dá para somar direto. Então eu vou distribuir quanto? 10 elétrons. Então vai ficar igual lá em cima? Vai. Isso se chama átomos isoeletrônicos, quando ele tem o mesmo número de elétrons. Então, seguindo a sequência, 10. 1s2, 2s2, 2p6. 2 mais 2 mais 6, 10. Fechou? Fechou! Show! Fechou! Viu? Vamos fazer mais um. O cloro, estável, tem 17. Mas por algum motivo, ele ganhou mais um. Por que ganhou? Porque quando ele tem menos é menos 1. E eu faço mais 1. Tem gente que associa assim, matemática, menos é mais é menos. Até pode fazer associação, mas lembrando, por que que é? Porque ganhou, perde elétron. Ganhou carga negativa e perdeu carga negativa. Por isso, então, aqui no caso ele ganhou. Tá? Então, 17 mais 1, 18. Distribuirei os 18. 1s2, 2s2, 2p6, 2 mais 2 mais 6, 10, 3s2, 12, 3p6, 18. Acabou. Tranquilo? Pra frente. Isso aqui é cargas negativas. É assim. Sim, poderíamos colocar um outro elemento que tivesse mais elétrons ou menos? Poderia. Mas é assim. A sequência tem que ser obedecida e respeitar que ele ganha esse número de elétrons aqui na última camada. Eu poderia fazer os 17 e depois colocar mais um? Poderia tranquilamente também. Vamos agora para os elementos que porventura se tornaram cátions. Agora 1 minuto. Apagar o quadro. Se dá para chamar isso aqui de quadro, né? Claro, mas é o que nós temos para hoje. Aulinha de distribuição eletrônica. Aqui a aula vai um pouco mais rápido, porque daí não tem que tirar muita dúvida, né? As dúvidas serão tiradas depois, pode ser passado um outro vídeo para tirar dúvida, faz solução de exercício, então por isso que daí a gente acelera um pouco. Mas em si, o conteúdo que tem que ser passado é esse para uma aula, e os exercícios daí que teriam que corrigir, tá bom? Beleza? Então, distribuição eletrônica para íons. Continuando. Aqui agora vou distribuir para as cargas positivas. Então, por um exemplo, FGH. Eu sempre me perco nessa sequência, tem que olhar bem. GH. Então, H eu vou pegar o elemento magnésio, que é 12, 2 mais. Você sabe que eu tenho a prática de perguntar, me diga o número aí. Daí eu vou lá e coloco o exercício. Agora não tem como perguntar, tem que ir bolando na minha cabeça.
Diga número, não consigo escutar. O magnésio 12. E ele perdeu 2. Quando ele perde, ele vai perder sempre. Guardem aí. Da última camada. Como que eu sei que é a última camada? A camada é os números aqui, ó. Então, o número maior é o número da última camada. E no caso de ter vários elétrons na mesma camada que tenham subníveis, o subnível de maior energia, que é o primeiro que vai perder elétrons, é o F, depois o D, depois o P, depois o S. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, magnésio 12. O ideal é distribuir os 12, depois tirar 2. Então, 12. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 2, 4, 10, 12. Agora eu vou tirar 2 da última camada. 1, 2, 2, 3. Qual é a última camada maior? 3. Então eu posso fazer assim. Posso colocar assim. Ou eu posso mesmo direto, como vocês preferirem. É uma representação. Agora sim, gente, tem um detalhe interessante, ó. Aqui, quando eu distribuo, ó, aqui fica valendo subnível mais energético. Aqui fica valendo subnível mais energético. E aqui, subnível mais energético é esse. O outro, que está com 0, não existe mais. Aquela camada 3, não existe mais. Os 2 elétrons dele foram perdidos, porque carga positiva, cátion, perde elétron. Tá bom? HI. Vamos pegar um outro exemplo que tenha que perder. Um exemplo mais interessante até. Então vamos lá. O cromo 24, 2 mais. Então o cromo normalmente tem 24 elétrons. Novamente, só para ver se vocês estão lembrando. Cromo 24. Então, eu distribuo os 24 e depois tiro 2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ó. 2, 4, 10, 11, 18, 20. Tem que chegar no 24. Depois o 4S2, vem o 3D. 3D. 20 para 24, faltam 4. Tá bom? 4. Agora, eu tenho que tirar 2 da última camada. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Qual é a maior? 4. Tem 2, perdeu 2. Então, isso aqui não existe mais. Como diz o padre, isso não existe. Não existe mais. Perdeu isso aqui, passou a ter 3P6, 3D4 na sequência. Tem muito exercício de vestibular que ele dá sequência e quer que você descubra qual alternativa que é aquela distribuição para aquele elemento. Então, se vocês verem que porventura pulou do 3P para o 3D direto, como eu vou passar daqui a pouco para vocês, tomem cuidado. Porque pode ser que daí, por que pulou? Porque está errada a sequência? Não, significa que porventura a distribuição para aquele elemento está perdeu algum elétron porque ele é um íon, tá bom? Exemplo, quer ver o exemplo aqui, ó? Vou continuar daqui a pouco o exemplo ali, ó. Qual elemento, qual alternativa representa corretamente a distribuição
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D7. Letra A. Vou pegar uma sequência aqui. Manganês, 25. Letra B. Cobalto, 27, 2 mais. Letra C. Vanádio, 23, 2 mais. Ou letra D. Manganês, 25, 2 mais. Continua escorrendo na parede. Então, qual seria a alternativa correta? Primeiro passo, a gente sabe que a distribuição eletrônica reflete especificamente, corretamente, o número de elétrons que tem ali. Então, ó, 2 mais 2 mais 6, 10. 12, 18, 25. Então, vamos ter que ver qual alternativa que pode dar 25. 25. 27 menos 2, 25. 23 menos 2, 21. Não pode. 25 menos 2, 23. Então, ou é A ou é B, que dá 25 a soma de elétrons. Formas de resolver esse exercício. Se vocês olharem a sequência, vocês vão ver que, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 veio para o 3D. Pulou o 4S. Se pulou o 4S, significa que existia o 4S aqui, ó. E por algum motivo ele foi apagado, tirado. Ou seja, o átomo neutro teria mais 2. Tá bom? Então seria o 27, 2 mais. Para fazer uma prova real, se eu fosse fazer a distribuição do manganês, quer ver como é que ficaria? Ó? 25, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20. Tá aí, 3D5. Olha como tá errado, ó. Então a alternativa correta é a letra B de bola. Como essa é uma parte mais difícil, ela é bastante cobrada em vestibulares, Enem, questõezinhas desse tipo. Às vezes é bom que é só somar e a alternativa só tem alternativa que é essa. Sabe quando eles querem simplificar? Só somar, não é nenhum íon, nem uma carga positiva nem negativa, mas nem sempre dá para fazer assim. Um detalhe, se ele fosse porventura 3 mais aqui, ele perderia 2 aqui e perderia mais 1. Da onde? Da próxima camada. Então não existe mais nada na quadra. Seria da 3. E daí o 3. Eu tiro do D, tiro do P, eu tiro do S. Falei para vocês. Tira da esquerda para a direita. Quem está mais na direita é que perde sempre o elétron. Então o D tem mais energia que o P, tem mais que o S. Então quem perderia seria o D, que ficaria 3. Vão registrando, vão perguntando. Tá bom? Ainda falta a última parte da distribuição eletrônica, a parte de divisão em camadas. Tá bom? Apagando o quadro de novo. Agora vamos para a última parte. Na sequência, pessoal, então essa semana eu vou passar só essa parte. Na sequência eu vou passar uma lista de exercícios para daí corrigir a próxima aula, ver se tem alguma dúvida. Porque daí só na sequência que nós faremos avaliação sobre esse conteúdo. Tá bom? Apagar bem o quadrinho.
Os conteúdos são grandes, então os vídeos ficam grandes. Tem alguns conteúdos que são menores, a gente divide em vários vídeos. Mas ele é bem importante que vocês entendam bem isso aqui, tá bom? Isso daí é uma das partes. As químicas sempre tem uma coisa que leva a outra. Então uma parte bem importante da química é essa aqui, para explicar algumas propriedades que estão envolvidas. Então a última parte que tem é a divisão em camadas. Tá bom? Então eu faço a distribuição e depois ainda divido em camadas. Vocês sabem que o subnível mais energético é sempre o último que aparece, né? O mais à vossa direita, tá bom? Então, para dividir em camadas, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer a distribuição para ver quantos elétrons tem na K, na L, na M, na N, na O, na P e na Q. Vamos pegar primeiro, nesse tipo de exercício, normalmente não é cobrado um número muito grande. Em algumas tabelas periódicas já vem essa divisão. Só, entretanto, acontece que, às vezes, a tabela está um pouco... ela apresenta alguns dados que são reais. E a distribuição que a gente faz aqui, a gente não leva em consideração a questão real. Porque tem, às vezes, alguns subníveis D e F que tem uma repulsão, porque tem muito elétron ali. Os orbitais D e F podem ocorrer uma atração entre núcleo e elétrons, pode ter uma repulsão entre elétron e elétron. Positivos com negativos se atraem, negativo com negativos repelem, como você já sabe, aquela velha máxima, os opostos se atraem. Então, acaba acontecendo de não dar muito... O valor real não condizer com o que nós fazemos aqui, porque aqui a gente dá o teórico, tá bom? Mas, quando é subnível SP, dá certinho. Quando é as famílias A, eles dizem. Então, vamos fazer a divisão em camadas. Agora acabou qual que era? F, G, H, I. J. Acho que é. Então, vamos fazer a divisão em camadas pro... vanádio 23. Então, eu vou distribuir os 23, depois eu vou dividir em camadas. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Depois do 4S vem o 3D. 20 para 23, faltam 3. Tranquilo? Fechou aqui. Agora, eu sei que esse daqui é quem? O subnível mais energético. Para fazer a divisão em camadas, eu faço o seguinte. Todos os tintas coloridas que tenha porventura. Caindo canetão. Então, ó, tem mais algum grande aqui? Não. Representa a camada K. E aqui ele tem 2 elétrons. Ó. Todos os dois, eles são chamados de L. Eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. 2 mais 6 eu tenho 8. Agora eu vou para o 3. Eu tenho 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. 3 é M. Então, 2 mais 6 mais 3, 2 mais 6, 8, mais 3, 11. E o 4 está ali no meio. Ele não é somado junto com os 3. Acontece isso de vez em quando. O 4 não é camada M, ele é camada N. No N, que é o 4, eu tenho 2. Essa é a chamada última camada, ou camada de valência. Por que de valência? Ela será importantíssima
quando a gente refletir sobre a ligação química. Porque, olha, o vanádio tem uma grande capacidade de perder esses 2 elétrons aqui dentro, já que está lá na última camada. Tá? Perdeu 2 elétrons da casca, aquele negócio, né? Então, fazendo mais um exemplo aqui, vamos pegar um número mais ou menos, vamos pegar a prata. JK. Prata, 47. Tá bom? Vou distribuir os 47 elétrons da prata, Ag, argênio, e depois fazer a divisão em camadas. Então, 47. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Com 10 a 48. Passa. 38 para 47, faltam. Esse aqui é o subnível mais energético. Dividindo em camadas. 1K, que tem 2. Esse também, essas camadas, é justamente o que eu mostrei na aula passada. Que eu mostrei para vocês quantos elétrons que cabem em cada camada. 2, 2 mais 6, 8, 2 mais 6 mais 10, cabe 18. Cabe no máximo, né? Não é que sempre caberá. 2 é L. 2 mais 6, 8. 2 mais 6 mais 10, 18. Preta agora, N. Aqui e aqui. N. E aqui, ó. Opa. 2 mais 6, 8 mais 9, 17. E a quinta e última camada, essa aqui, ó. N, O. Que no caso também cabe 2. Esta é a última camada também, ou chamada camada de valência, para a prata 47. Ok, gente? Vão perguntando, vão tirando dúvida. Voltamos na sequência falando sobre outros conteúdos. Agora é a hora daquela provinha boa, né? Tudo de bom. Abraço.